produtividade é um desafio. Por que é um desafio? Porque não existe o conhecimento. Você pode ser um consultor, pode ser o que for. Se a gente não fizer o trabalho como tem que ser feito, porque, como eu falei a você, não é produto. É um sistema de processos, é uma tecnologia. Se você não faz direito, né, pergunta ao Leontino que tem 40 mil hectares de cana, qual a produtividade dele? E pergunta aos outros produtores que produzem com todo adubo e todo veneno. Essa é uma resposta, né? Você, a depender das regiões que você anda, eu não vou citar uma cultura aqui, mas até cito porque eu trabalho muito com ela. Veja a acerola. Eu desafio qualquer pessoa a visitar muitos produtores que a gente consegue produzir o que o convencional não consegue. E quando consegue, o pulgão come, porque tem que usar muito nitrogênio, muita coisa. Então, a acerola hoje produz 50 toneladas, 45, 60 toneladas por hectare, em média, em algumas regiões, e alguns produtores que faz tudo direitinho, né? Quando você pensa em produtividade, as culturas que eu conheço que teve baixa produtividade no orgânico, um tempo atrás, era tomate, que o pessoal não acertava muito, mas isso depois, infelizmente, faleceu de um amigo nosso chamado Luiz Geraldo, da empresa chamada Sistec, que começou a fazer um trabalho, ele atingiu todas as altas produtividades, porque ele usava tecnologia orgânica, mas usava corretamente. O que precisa só é conhecimento técnico. Produtividade, hoje, como você tem, antes a gente não tinha esses insumos, hoje você tem mais do que necessário. É tanto produto, tanta coisa, que às vezes eu tenho medo da agricultura orgânica virar uma agricultura de muleta, porque é muita coisa oferecida e não precisa. A agricultura orgânica ou convencional são tecnologias de processo. O bom produtor, o agrônomo que é consciente, sabe disso. Que são processos, né, que ele utiliza para chegar àquela produtividade. Pergunta a qualquer produtor desses consultores, ou você que faz muita manga, o que é que eu uso? Eu uso a mesma coisa? Não, eu tenho uma tecnologia aqui de processo, né? Então, o orgânico ele pode dar a mesma produtividade ou superior, né, em algumas culturas. Só para você ver, o caso de um amigo meu lá de Brasília, que é o Joy Valley, tem uma das maiores fazendas de hortaliças do Brasil, talvez do mundo, né? Ele consegue a produtividade de milho igual ao superior do pessoal convencional, usando pó de rocha, matéria orgânica, entre outras coisas. Ele consegue um milho de excelente qualidade, lá em Brasília, né? Que é a Fazenda Malunga, né? O pessoal que produz soja, não é? De maneira orgânica, ainda são pequenas áreas, mas tem áreas grandes, não sei quantos mil hectares, consegue produtividade similar. E aí por diante. E falar em soja, você vê, toda a soja está se voltando para o biológico e remineralização. E a gente está preocupado com as tecnologias que a gente está desenvolvendo, né? Porque é tanta gente oferecendo tanto insumo que fica, não é, muito paparicado de usar tudo e não tem necessidade. Porque qual é o segredo da agricultura? O segredo da agricultura é solo, né? Resiliência nesse solo. Como é que eu vou tratar meu solo de maneira geral? É uma nutrição equilibrada? Eu tenho que seguir a nutrição, usar NPK? Claro que tem que ser usar a parte mineral, senão você não tem estrutura celular, você não tem produção. Você tem demanda nutricional, você tem demanda de nutriente para formar um fruto, uma tonelada de fruto. Então você tem que realmente, o solo tem que repor. Na agricultura orgânica você consegue fazer esse trabalho, né? Eu até posso citar um amigo, ele pode até estar ouvindo, né? Um grande especialista da área convencional. Só para você ver, ele chegou numa fazenda que a gente trabalhava e ele era consultor de uma grande empresa lá no Ceará. E ele chegou e disse: rapaz, eu não entendo como você tem essa goiaba com uma semana a mais de prateleira. Eu uso toda a tecnologia, entendo de solo, entendo de produção, mas não consigo que você não coloca o N que eu coloco e você nas suas análises tem. Eu digo, às vezes eu também não entendo, meu amigo. Mas são os processos dinâmicos que existem, né? Então, se a gente entendesse mesmo de agricultura, a gente não estaria muito conversando, né? A gente é um aprendizado constante, né? E vai chegar a alguns pontos, aos nanoparticulados que apareceu, aos metais de não sei o que, de prata, disso. Você vê como tudo isso incluindo para a agricultura. Então, tem tanta informação que o produtor fica maluco. Então, o produtor tem que se basear realmente na natureza e nas suas ações, né, para poder, na realidade, saber o que vai fazer. E o que é que falta para o produtor? Falta assistência técnica, conhecimento técnico que dê segurança a ele ter produção. Entendeu? Eu acho que o que falta é isso. E o produtor sofre muito, Fernando. Eu conheço produtores pequenos, grandes, de muito dinheiro, que olham para o cara e digo, eu não acredito.
né? Quando eu vejo uma planilha de produção de determinadas culturas, eu cheguei já para produtores aqui, assim, conhecidos, e eles falam, olha, eu não sei o que está fazendo efeito aqui não, mas eu sei que me passaram tudo isso, eu tenho que usar. Mas o que faz efeito porque você olha os produtos, às vezes são iguais. E é essa responsabilidade que a gente tem que ter. As empresas que vendem insumos, os especialistas têm que ter a responsabilidade de saber que o produtor é a galinha de ovos de ouro dele, é do mundo. Né? Sem um produtor agrícola, como é que o mundo ia existir? Né? A melhor invenção do planeta, você sabe qual foi, né? A agricultura. A agricultura foi a melhor invenção do planeta, tanto que fez a gente se mudar, crescer, a gente está aqui, né? Então essa agricultura, ela tem uma evolução, certo? Mas a evolução dela sempre ela é dinâmica, baseada na natureza. Só que muitas vezes a gente começa a esquecer da natureza, né? A gente só lembra dos suportes, então a gente vive uma agricultura de muleta. Se tirar uma coisa, a gente não produz, né? Mas aí você vê produtores em vários lugares do planeta, né, fazendo uma agricultura limpa, uma agricultura de baixo impacto com alta produtividade. Você diz, como faz? Não é porque não é porque isso é de fundo de quintal, não. São áreas maiores, agora são áreas grandes, né? Assim que a gente melhorar as tecnologias, você vai ver o tanto de grãos que vão ser feitos orgânicos no Brasil e no mundo. Então, a agricultura do Vale precisa acordar. Os produtores precisam acordar, né, para que possam fazer uma agricultura de menor impacto. Eu desafio qualquer produtor. Depois das chuvas, tome água do rio. Né, tome água na sua casa, mesmo com filtro. Veja se aquela água não está um pouco salobra. Por quê? Porque a gente está enchendo isso e enchendo o vale, né, de sal, de maneira geral, né? E sofre o tempo todo, porque para você repor, se você pegar a lei do Mino de Lieberg ali, para você repor, você tem que estar colocando sempre e sempre aumentando para melhorar a produtividade, e seu custo subindo, né? Quando você trabalha um manejo mais adequado, um manejo mais biológico, um manejo mais orgânico, você não tem necessidade disso, você vai perceber na produção. Mas tudo isso você tem que quantificar. Você não tem que ser olhômetro, você tem vários laboratórios excelentes no Vale, tem que quantificar. Nada que eu fale ou que alguém fale pode justificar você cometer acertos ou erros. Você pode seguir um caminho, mas você tem que sempre comprovar. Isso é o que eu penso, sabe? Aí daí você desenvolve uma agricultura, com mais segurança, uma agricultura mais limpa. E quando você desenvolve uma agricultura limpa, faz bem a você, faz bem o meio ambiente, faz bem as pessoas que trabalham com você, faz bem a região que você trabalha.